Bom, galerinha, na aula passada nós falamos sobre leis ponderais. As leis ponderais são bem interessantes e trazem um fundamento importante para a gente conseguir resolver várias reações químicas, tá? Vocês viram lá a primeira lei, lei de Lavoisier, que é aquela: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a quantidade em gramas dos reagentes vai ter que ser a quantidade em gramas dos produtos, porque as coisas vão se transformar, elas não vão surgir do nada e nem vão se perder pro nada, entenderam? Já a segunda lei, que é a lei de Proust, fala sobre as proporções fixas e definidas. Se uma reação tem uma proporção, independente da quantidade a mais ou a menos que a gente tem, a proporção vai ser fixa e definida. Sabendo essas duas coisas, vocês conseguem resolver todas as reações químicas, tá? Então, eu trouxe aqui um exercício para fazer com vocês, que ele é muito fácil. Eu quero que vocês leiam e tentem fazer, tá? E aí eu resolvo com vocês. Dá um pause nesse vídeo e tenta fazer sozinho, porque eu tô te informando que sabendo essas duas leis, vocês vão conseguir fazer todos os exercícios que eu vou fazer hoje com vocês. Então dá um pause. Então, vamos resolver aqui esse exercício. Uma das alternativas para diminuir a quantidade de CO2 liberada para a atmosfera consiste em borbulhar esse gás, né? Esse gás que está se referindo ao CO2, que é o gás carbônico. Borbulhar, né, esse gás em solução de NaOH, hidróxido de sódio. Vocês vão aprender isso mais à frente, dar o nome, né? De acordo com a reação CO2 mais NaOH, dando Na2CO3 mais água. Ok. Sabendo que 44 gramas de CO2 reagem com NaOH, formando 106 gramas de Na2CO3 e 18 gramas de água, qual a massa de NaOH necessária para que o CO2 seja totalmente consumido? O que vocês acharam do exercício difícil? Vocês vão ver que ele é muito fácil. Quantos vocês conseguiram? Ó, ele informou aqui que 44 gramas de CO2 reagem com uma quantidade de NaOH, que é o que a gente quer, dando 106 gramas de Na2CO3 e 18 gramas de água. Bom, pela primeira lei ponderal, que é a lei de Lavoisier, que a gente sabe que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a quantidade de reagentes tem que ser igualzinha à quantidade dos produtos. A quantidade dos produtos tem que ser igualzinha à quantidade de reagentes, porque eles não vão se perder, não vão se criar, né? Então, tudo que eu reagir ali automaticamente tem que virar alguma coisa. Então, aquele peso que está ali vai continuar sendo aquele peso, não é? Então, aqui, ó, muito simples. Eu não tenho a quantidade de NaOH que eu necessitaria para transformar os 44 gramas de CO2 nesses dois produtos. Mas eu tenho a quantidade dos produtos. Então, aqui, ó, como é fácil. 44 mais X, que é o que eu não sei, tem que ser exatamente igual 106 mais 18. Então, vou deixar o X aqui e vou fazer 106 mais 18 menos 44, né? Passei o 44 para cá. Aqui vai dar 106 mais 18, 124 menos 44. X vai ser igual a 80 gramas. Letra C. Quem marcou C conseguiu. Viram que só saber a lei de Lavoisier fez com que a gente conseguisse fazer esse exercício simplesmente, sem precisar pegar tabela, sem precisar de informação de massa molecular, nem nada. Então, as leis ponderais são fundamentais, são ferramentas fundamentais para a gente ter na nossa cabeça para conseguir resolver as reações químicas. Quando a gente começar a falar de estequiometria, isso tem que estar bem fluindo. Quanto mais vocês souberem essas leis, melhor vai fluir a resolução das reações químicas. Tá? Vou fazer mais um exercício com vocês pra gente ver que é tranquilo. Tá?
Na primeira experiência, ele coloca os valores. Na segunda e na terceira, ele coloca incógnitas. E ele quer que a gente determine os valores de A, B, C e D. Então, bora lá. Na primeira reação, o que ele coloca aqui, ó? 28 gramas desse primeiro reagente mais 6 gramas desse segundo reagente dão 34 gramas desse produto. Então, ó, se vocês repararem aqui, 28 mais 6 é 34. Tá certinha a lei de Lavoisier. Mas agora, para a gente determinar essas incógnitas, a gente vai ter que usar a lei de quem? A lei de Proust. O que diz a lei de Proust? Que as proporções são sempre fixas e definidas nas reações químicas. Então aqui, ó, se na experiência 1, usando 6, eu precisei de 28 desse reagente, usando 12, eu vou precisar de quanto desse reagente? 12 é quantas vezes mais que o 6? Não é 2 vezes? 12 não é o dobro de 6? Então, eu vou precisar do dobro de 28. Aqui, ó. 2 vezes 6 não é 12? Vou ter que ver quanto é 2 vezes 28 para eu saber qual o valor de A. Quanto é 2 vezes 28? 56. Então, A é igual a 56 gramas. B não tem que ser o dobro do que 34? Quanto é o dobro de 34? 68. Então, B é igual a 68 gramas. Vamos ver se está certo? Agora a gente vê a lei de Lavoisier, ó. A não é 56? E aqui não é 12? Então, 56 mais 12 dá 68. Tá certinho a lei de Lavoisier. Então, raciocinamos certinho na lei de Proust. Vamos ver aqui na terceira reação. 14 não é a metade de 28? Se 14 é a metade de 28, C vai ter que ser o quê? A metade de 6. Tá vendo? Que eu tô tirando sempre a experiência 1 como parâmetro, que é o correto. Então, eu estou fazendo sempre as mesmas proporções fixas definidas do Proust. Então, ó, se 14 é a metade do 28, C vai ter que ser a metade de 6. Quanto é a metade de 6? 3. Então, C é igual a 3 gramas. E para fechar, como essa reação está sendo a metade, qual vai ter que ser D? Metade de 34. Quanto é a metade de 34? 17. D é igual a 17 gramas. Qual a resposta? Letra A. Quem marcou letra A acertou. Então, viram? Você olhando assim, se vocês não conhecessem, não lembrassem da lei de Lavoisier e lei de Proust, ia parecer assim, cara, como é que eu vou definir isso? Ia ficar meio confuso, mas é só lembrar da lei de Proust. O outro exercício, o exercício 1, a gente precisou do conhecimento da lei de Lavoisier para fazer. Esse, a gente precisou do conhecimento da lei de Proust para fazer, e aí a gente usou a lei de Lavoisier para ver se dava certo. Vamos ver essa experiência 3 para ver se deu certinho com o Lavoisier. 14 mais 3 dá 17. D é igual a 17. Viram que tanto a lei de Proust como a lei de Lavoisier está sempre ali amarradinha para sempre dar certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Vou fazer mais um exercício rapidinho só para vocês terem mais uma noção. Bom, gente, para fechar, tem um exercício aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Dá um pause, tenta fazer, tá? Antes de ver a resolução. E podem acreditar em mim, é muito fácil o exercício. Esse exercício caiu no vestibular de São Paulo. Não sei se foi na FUVESP, se foi na USP. Agora eu não lembro, mas caiu em São Paulo. Teve 10% de acerto. E agora vocês vão ver como é fácil ter uma pegadinha assim rápida. Quando 96 gramas de ozônio, que é o O3, se transformam completamente, a massa de gás oxigênio, O2, produzida é
Vamos lá. A reação só é O3, que é o ozônio, indo a O2. Isso aqui é chamado de alótropos. Vocês já devem ter visto isso no nono. E eu acho que eu comentei com vocês numa das primeiras aulas. A alotropia é o que acontece com substâncias que só mudam a quantidade de átomos de um mesmo elemento ou mudam em relação à estrutura cristalina. Por exemplo, carbono, grafite e carbono diamante são bem diferentes, né? Se você vê um diamante, você vê o grafite aí da sua lapiseira, são bem diferentes. Porém, eles são compostos por carbono. Então, eles são chamados de alótropos. Então, existem os alótropos que se diferenciam pela quantidade, pela formação da sua estrutura cristalina, e os alótropos que se diferenciam pela quantidade de átomos de um mesmo elemento. Tá, isso aqui não serve de nada pra gente resolver a questão não, eu só quis dizer só pra vocês terem mais uma informação na cabeça de vocês e vocês lembrarem. Mas enfim, esse alótropo aqui, que é o ozônio, vira gás oxigênio, né? Nessa reação aqui. Se eu tenho 96 gramas desse, sabendo a lei de Lavoisier, que a quantidade em gramas do reagente tem que ser igual a do produto, vou matar aqui, ó. Alternativa é: se eu tenho 96 de ozônio, eu vou ter que ter 96 de oxigênio também. Entendeu? Quando vocês pensam no Lavoisier e no Proust, vocês não têm que se preocupar na quantidade de mols, no balanceamento da reação química. A gente ainda não chegou nessa parte de falar de balanceamento e não chegou na parte de estequiometria, né? Então, é justamente... Então, galerinha, por essa semana é só, tá? E a gente vai continuar fazendo exercícios, vou dar uma desacelerada na matéria, tá? Qualquer dúvida, deixe seus recados aqui nos comentários que eu resolvo com você.